Bom, veremos agora uma aula sobre células e a biodiversidade. Bom, e quem fala é o professor Rodrigo Berhardt, professor de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos lá. Bom, nessa aula de hoje nós teremos então a análise então a célula, a evolução da biodiversidade. Inicialmente então, de uma célula ancestral, nós temos uma ampla gama de células diferentes. Células animais, bacterianas inicialmente, vários tipos de bactérias, uma infinidade de células diferentes. E a vida na Terra começa com seres procariontes. E antes dos procariontes, os coacervados, que dão origem às primeiras células. Tá? Aqui a gente pode ver esse mosaico bonito, né, de células, desde átomos até os sequoias, que são os seres vivos maiores que existem no mundo. Hoje nós temos uma ampla gama e a maioria desses seres vivos, as células são na base de micrômetros até milímetros no máximo. Algumas células maiores são exceções, né? Bom, como é que se dá a classificação moderna dos seres vivos? Nós temos dois domínios procariontes, ou procarióticos, que é arqueia e bactéria. As bactérias, então, e as arqueias, que seriam as alófitas, e as termófilas, que seriam as bactérias que vivem, se a gente puder chamar de bactérias, arqueobactérias, que vivem em regiões extremas, em temperaturas extremas. E as bactérias, nós temos as heterotróficas, que se alimentam de outros seres vivos, de matéria de outros seres vivos, e as cianobactérias, que realizam sua própria matéria orgânica, fazem a síntese de matéria orgânica realizando fotossíntese. E no domínio eucária, nós temos os protozoários, os fungos, animais, plantas e os demais seres vivos transitórios. Tá? Então, quais são os três domínios, pessoal? Bactéria, arqueia e eucariota, ou eucária. Bom, existem diferenças entre arqueias, bactérias e eucariontes, ou eucariotos. Primeira diferença. As arqueias e bactérias não têm envelope nuclear, que seria a carioteca, e os eucariontes têm. Organelas envoltas por membrana, ausente nas bactérias, tá? E presentes nos eucariontes. Parede celular, presente só em bactérias, as eucárias, as arqueias não têm, e as eucariontes têm também. Está ausente, só tem membrana plasmática. Tá? Então as bactérias vão ter uma presença de parede celular. Nos eucariontes só estará ausente, presente nos vegetais. Tá? Então você vai ter parede celular em vegetais, os eucariontes vegetais. Tudo bem? A membrana com lipídios, então, tem uma diferença entre elas. As bactérias têm hidrocarbonos não ramificados, tá? E arqueia e eucariontes também não. Bom, RNA polimerase, então você vai ter formação de RNA de um tipo só nas bactérias e vários tipos nos eucariontes e arqueias. Os introns, parte não funcional do DNA, parte reguladora, ausente nas bactérias e presente em arqueias e eucárias. Sensibilidade a antibióticos só em bactérias e não está presente em arqueias nem eucariontes. Bom, vamos lá. Ancestral comum. Evoluiu ao longo do tempo, originando os três domínios: bactéria, arqueia e eucariótica. Bom, os procariotos possuem DNA como material genético, possuem maquinário de transcrição para a produção de RNA e tradução. Provavelmente possuía cromossomo circular, seus primeiros. E hoje a gente sabe que sim, chamado plasmídio.
Bom, os procariotos, bactérias e eucárias, arqueias, né? Devido à influência do dogma procarioto e eucarioto, bactérias e arqueias ainda são consideradas procariotas. Tá? No entanto, as arqueias são diferentes das bactérias, que são evolutivamente próximas dos eucariotos. Não tem introns no DNA e outras semelhanças. Bom, os procariotos são as bactérias, né? Normalmente conhecidas como bactérias. Aqui mostrando vários bacilos. Aqui vemos diferenças entre a célula eucariótica e a célula procariótica. Pessoal, quando eu falo em célula eucarionte, eu tenho um núcleo individualizado. Quando eu falo em célula procariota ou procarionte, estou falando de um DNA disperso dentro do citoplasma. Tá? Isso é importante. As bactérias têm só riboéramos, não, ribossomos dentro das células. Plasmídio é um DNA circular. Não está presente em células eucariontes, que têm organelas, retículo endoplasmático granular e liso, ou agranular. Então nós temos dois retículos, temos o centrosoma, temos a peroxoma, que são vacúolos que fazem a desintoxicação do corpo, complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, que faz a exportação de substâncias. Estou falando a grosso modo, tá? O nucleolo, que vai armazenar o RNA ribossômico. Temos a cromatina, que é a mistura de DNA com proteína, sem a formação de... pode também mudar para cromossomos. Cromoéramos? Não, cromossomos. E o núcleo, bem individualizado. Temos mitocôndrias, tá? Nas células, aqui uma célula animal. Os ribossomos, o ribossomo. Lisossomos também. E presença de citoesqueleto, tá? Importante. Bactérias têm um flagelo aqui, mostrando. Bom, biologia geral dos procariotas. Eles podem ser divididos, como a gente viu, em arqueias e bactérias. Foram os seres vivos que mais deram certo na Terra, tá? Viveram sozinhos na Terra por aproximadamente 2 bilhões de anos. Com papéis cruciais, tanto na decomposição como na simbiose com outros seres vivos. Nós vivemos com bactérias dentro do nosso corpo e aproximadamente 4 a 5 mil bactérias catalogadas hoje. E eu acredito que existam 4 milhões de espécies. Vivem em todos os ambientes, solo, ar, água, tá? Exploram então todo tipo de relação ecológica quase, neutralidade, comensalismo, cooperação, parasitismo, né? Normalmente as bactérias são unicelulares, podem formar colônias, a maioria delas tem de 1 a 5 micrômetros, né? As formas mais comuns, cocos, que são esféricas, bacilos alongadas, forma de bastão, de bastonete, né? Espirilos, helicoidal e vibriões em forma de vírgula. Os cocos aí mostrados, enterococos, tá? Vive no intestino normalmente de mamíferos, no nosso intestino, né? Bacilos, Escherichia coli, a gente faz cocô, né? Número 2, liberamos bastante Escherichia coli. Metanococcus janashi, aqui arqueobactérias vivem em vulcões. Metanobacterium vivem dentro do solo, matéria em decomposição, nos pântanos, tá? Morfologia, espirilo, Leptospira interrogans, causadora da leptospirose, né, pessoal? Vibriões, Vibrio cholerae, causador da cólera. De todos esses seres celulares, de tipos celulares, quais são os parentes vivos mais próximos dos procariotos envolvidos com a origem dos eucariotos? Bem, meus amigos, meus queridos, bactéria é importante para o surgimento dos eucariotos. Cianobactérias são algas azuis esverdeadas, né? Transformam a energia luminosa em energia química. Consomem CO2 e liberam oxigênio. Responsáveis pelo aparecimento do oxigênio na atmosfera terrestre. Vocês sabiam que o oxigênio da Terra
foi feito pelos seres vivos, a grande maioria. E começou esse efeito há 2,5 bilhões de anos atrás. Podem viver também livres e em colônia. Utilizam clorofila para fotossíntese e liberam gás oxigênio. Possuem sistema de membranas internas altamente organizadas, chamadas lamelas fotossintetizantes, ou tilacoides que lembram cloroplastos. Os cloroplastos de eucariontes são derivados de cianobactérias, por endossimbiose. A gente vai ver já já que os vegetais que conhecemos hoje, que realizam fotossíntese, tiveram a introdução de espécies de cianobactérias que entraram dentro dessas células e vivem em simbiose. Então, bactéria importante para o surgimento dos eucariontes, a Rickettsia ou Rickettsia, parasita intracelular, aproveitamento do oxigênio atmosférico, 2,5 bilhões de anos. Começou a respiração celular, aeróbia. Causadora do tifo, por exemplo, é muito parecida com o causador do tifo hoje. Parente vivo mais próximo das mitocôndrias, as Rickettsias. São muito pequenas essas bactérias. Quais as etapas para o surgimento da célula eucariótica? Surgimento de uma superfície flexível, tá? Você tem aqui na parte externa surgimento de uma célula flexível. Surgimento do citoesqueleto, que seriam como se fossem mini nanovaretas dentro da célula, que além de transportar substâncias internas e também transportar organelas, ela estrutura as células. Tá? Surgimento também do envelope nuclear. Então, em volta do núcleo você tem um envelope, como a gente falou na aula passada, carioteca, nessa parte passada. Aquisição endossimbiótica para dentro de determinadas organelas, mitocôndrias e cloroplastos. Nos animais só mitocôndrias, nos vegetais mitocôndrias e cloroplastos. Tá bom? Mudanças na estrutura celular. Bom, meus queridos, a célula procariótica, algumas delas eram simples e de repente começaram a ter uma invaginação e surgimento de poliribossomos. Riboéramos? Não, ribossomos. Bom, formação de um mesossomo, de uma cavidade interna, tá? DNA disperso ainda. Depois essa cavidade interna essas membranas foram se infiltrando dentro da célula e ocasionando com isso a formação de organelas, que a gente conhece hoje. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ou granular e agranular, formação do complexo de Golgi, lisossomos, peroxomos, tá? E toda a gama de organelas que a gente conhece, que são membranosas. Bom, aqui um exemplo de uma célula eucarionte com um núcleo individualizado por carioteca, envolto por retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, outras organelas, mitocôndrias, lisossomos, peroxomos, etc. Tá bom? Célula eucarionte vegetal, eucariótica, eucariota. Tá? A gente tem várias formas de se falar. Bom, na célula eucariótica vegetal, nós temos a presença de parede celular, um vacúolo central, que pode estar deslocado, o núcleo, como vimos nas outras células, com carioteca, nas outras células eucariontes. Nós temos a presença de complexo de Golgi e não temos centríolos, tá? A formação do fuso mitótico, bem diferente. Raramente você vai ter isso. Cloroplastos, aqui é a diferença, que fazem fotossíntese, uma das organelas mais importantes da natureza. Bom, aí um exemplo de célula vegetal. Formação das células eucariontes. Então, a figura mostra a formação das células eucariontes. Está escrito células, eucariontes. Procariontes. Então, de um procarionte primitivo, você tem a formação, então, de entrada de outros procariontes fotossintéticos e aeróbios. Formação das primeiras células vegetais. E depois, formação de células animais, com a entrada de bactérias dentro dessa célula. Então, endossimbiose e organelas. Primeiro evento endossimbiótico. Passo crucial para os eucariontes foi quando os fagócitos primitivos ingeriram
incorporaram um procarioto que evoluiu originando as mitocôndrias. Troca de material genético e dependência. Só para lembrar, as mitocôndrias têm DNA próprio, que se dividem sozinhas. Então elas não precisam da célula nossa para divisão. Algumas partes do DNA foram englobadas pelo núcleo celular e há uma regulação, mas as organelas endossimbióticas são autônomas, mitocôndrias e cloroplastos. Aqui no caso, mostrando o englobamento das mitocôndrias no passado, tá? Um esquema didático. E também endossimbiose, ocasionando então a formação de célula vegetal. Com a entrada, já tinha mitocôndria, a entrada de cloroplasto, então os vegetais normalmente respiram e realizam fotossíntese. Depois disso, surgimento de organismos multicelulares. Poríferos aqui, quinidários, tá? Mostrando aqui. Então é muito interessante que você saiba isso. Aqui talvez sejam os primeiros seres multicelulares da Terra, os que sobraram dos primeiros, né? Os poríferos, um dos primeiros filos da Terra multicelulares. Há aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, então, começa a saga dos organismos multicelulares, tá? Com múltiplas células. Qual foi a vantagem evolutiva, pessoal, que resultou no aparecimento dos organismos multicelulares? Através, então, da colaboração e divisão de tarefas, de trabalho, né? Tornou-se, então, possível explorar fontes que unicelulares não poderiam utilizar tão bem. Bom, as algas verdes deram origem aos vegetais superiores. Então, também eram os primeiros seres unicelulares que se transformaram em colônias e depois em multicelulares. Diferenciação celular também fundamental. Nos seres multicelulares e pluricelulares, nós temos a formação de diferenciação celular. Como células do coração, que são tão diferentes de células neurais, todas vieram de uma inicial, que é chamada zigoto, né? Então, segregação assimétrica, diferenciação de RNAs partes das células. Então, a fauna ediacária, ou ediacara, datam do período de 670 milhões de anos a 550 milhões de anos atrás, animais aquáticos sem partes rígidas. Tá? Aqui alguns exemplos desses seres vivos fantásticos. Trilobita, que parecia uma barata gigante de 2 metros de comprimento. Então, os fósseis da região centro-sul da Austrália também encontrados em várias regiões da China. Tá? Aqui várias, como se fossem animais, parecendo plantas, tá? Viveram no fundo do mar e deixaram algumas marcas que são catalogadas ainda hoje. Aqui na China também. Tá? E depois a formação da biodiversidade. Tá? Com todos os seres vivos fantásticos, né? Que nós conhecemos hoje. Então, pessoal, essa aula foi que a gente tem aí a bibliografia do livro Albert para células e para animais, a ciência da biologia. Bom, agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E a gente se despede então dessa aula, começando uma aula introdutória ainda, né? Falando de como surgiu as células. Mas eu queria que vocês criassem um amor, entendessem como é fantástica a vida na Terra, pessoal. Incrível sob todos os aspectos. É absurda a complexidade da vida na Terra. E realmente essa aula seria apenas um fechar de olhos, abrir e fechar de olhos perante a vida, a formação de vida na Terra. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até lá.